Clac, gravando. Eu acho esse tipo de oclusão mais fácil de memorizar, né? Porque é uma beleza, é só tripoidismo, né? Eu não sei se a natureza foi feita para ter esse tipo de oclusão assim, né? É uma oclusão que algumas pessoas acham que está errado. Quando olha a dente, fala, nossa, mas está dente a dente, né? E eu não sei por que elas consideram errado, tá? Talvez porque é menos comum, né? Então, e talvez porque esteticamente cria aqueles espacinhos, né? Aqueles losangos, né? de luz, né? Que passa ali entre os dentes quando estão ocluindo, né? No dente a dois dentes parece que o encaixe é melhor, né? Parece que tem até mais pontos de contato, mas contraditoriamente não, né? Dente a dente, ele consegue tripoidismo, que seria o ideal para uma cúspide ocluir dentro de uma fóssula, né? Então, a memorização é bem fácil, porque é a mesma coisa que eu já tinha dito, né? A cúspide inferior vai tocar na mesial também do superior, né? O primeiro pré com o segundo, primeiro pré com o primeiro pré, né? Sempre primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, molar com molar, né? Então, os inferiores tocando na fóssula mesial agora, né? Se tivesse um pouquinho de desnível, a gente tem que entender que isso daí é mínima coisa, né? Se eu pegar aqui, não sei se vocês vão ver, uma oclusão aqui que é dente a dois dentes, um pouquinho que a mandíbula for para trás, ela se torna dente a dente. Aí cria aqueles espacinhos que eu estou falando, ó, aqueles losangos. Mas ainda está numa oclusão correta. É uma leve diferença horizontal da posição da mandíbula, né, que causa essa variação da normalidade da oclusão humana, certo? Então, esse tipo de oclusão é dente a dente, porque não está tocando entre os dois dentes, está tocando só nele. Primeiro pré no primeiro pré. Cúspide de trabalho vestibular inferior vindo na fóssula mesial do primeiro pré superior. Né? O segundo pré, a mesma coisa, vem na fóssula mesial do segundo pré superior. A cúspide mesiovestibular, que naquele caso tocava entre os dentes, aqui não. Olha lá, a fóssula mesial aqui desse molar superior ganhou função, né? Passou a ter tripoidismo dentro da fóssula mesial. A cúspide mediana está lá, a chave de oclusão molar. Chave de oclusão molar mediana no centro do dente, igual a outra oclusão, né? Então, a distalzinha nesse tipo de oclusão ganhou importância. Ela oclui na fóssula distal do primeiro molar superior. Então, naquele tipo de oclusão, ela não ocluía, só se direcionava. Aqui, como a oclusão é um pouco mais encaixada entre cada dente, o primeiro com o primeiro, né, essa cúspide encosta lá na fóssula distal do primeiro molar superior. A cúspide mesio-vestibular do segundo molar indo na fóssula mesial e a última cúspide, a distal, vindo no centro do molar, né? Tudo na fóssula, né? Então, esse foi na fóssula mesial do primeiro pré, o segundo aqui foi na fóssula mesial do segundo pré, esse daqui, que é cúspide mesial, foi na fóssula mesial lá do superior, né? A mediana vai na fóssula central, né? Sempre numa oclusão normal, tá? A distalzinha ganhou importância e foi na fóssula distal do mesmo molar, do primeiro, né? Aí nós temos a cúspide mesial indo na fóssula mesial, da mesma forma que aconteceu aqui, né? E aí a última cúspide indo no centro do segundo molar superior.
né? Então, todas as cúspides vestibulares inferiores aí, indo no interior das fóssulas, né? Fóssula mesial, fóssula mesial, fóssula mesial, fóssula central, fóssula distal, fóssula mesial e fóssula central. É isso que aconteceu aí nessa sequência de anterior para posterior, tá? 3 pontos. Tô bem. Você vê que só as cúspides vestibulares no molar aqui já deu 9, né? Já empatou com a quantidade de pontos que tem na oclusão dente a 2 dentes, né? Só aqui já deu 9. Imagina se a gente for contar aqui agora, as cúspides linguais lá do superior estão ocluindo no centro, não estamos vendo isso ainda, né? Então, quantos pontos será que vai ter no molar, hein? Alguém já arrisca? No final aí da brincadeira, quantos pontos total aqui vai ter nesse molar, hein? Depois que as cúspides tocarem, né? Aqui dentro, né? Vão pensando. Então vamos ver. Temos aqui agora as PSs. PS não é pronto-socorro no nosso caso, tá? É o que? Palatina superior, né? Estamos falando das cúspides VIPs, já falei aonde encostava as vestibulares inferiores, no caso da oclusão cúspide fossa, né? Agora eu tenho que falar aqui das cúspides PS ou palatinas superiores, VIPs, né? Aonde elas ocluem, tá? Então, segue o padrão do outro, pelo menos no início, né? Da outra oclusão que a gente já explicou. Então, olha lá, cúspide viradinha ali, primeiro pré, meio viradinho para mesial, oba, conseguimos um tripoidismo na fóssula distal, os superiores sempre na distal, os inferiores, né, começa na mesial, tá? Então aqui, fóssula distal, tripoidismo, né? Esse dente aqui, ele já estava com tripoidismo aqui na frente, né? Ele já estava tocando na mesial, então você vê, aqui temos 6 pontos de contato nesse dente. Quando a gente bate o carbono e a pessoa tem esse tipo de oclusão, né, no dente vai aparecer 6 manchinhas ali, que são 2 tripoidismos, um da cúspide vestibular vindo aqui, né, tocando aqui, e outro da cúspide lingual lá do superior vindo aqui. São 3 mais 3, 6. Tá? Então, mesma coisa esse, né, que tem 3 pontos, e aqui a palatina superior vindo de novo no interior da fossa, né, também conseguiu esse ato heróico do tripoidismo, né? Então, esse dente, quando a gente reconstrói, a pessoa tem esse tipo de oclusão, a gente pensa e tenta reconstruir esses 6 pontos de contato, 3 aqui e 3 ali, né? O primeiro molar superior tem aquela cúspide gigante, né? Aquela cúspide mesiolingual, ela bem no centro do molar, né? Se tivesse 3 cúspides na lingual, provavelmente viria aqui, né? Aí ficaria igual, 3, mais um ponto aqui, mas no superior não tem 3 cúspides, são só 2. Né? Então aqui fica, ó, fica uma casa para alugar aqui, né? Se precisar, a gente oclui alguém aqui, mas o normal é não ocluir, né? Então, a mesiolingual superior oclui no centro do molar. Assim como a mesiolingual lá do segundo, olha lá, oclui no centro do segundo, né, formando o tripoidismo. Né? A cúspide distolingual do superior, ocluindo na fossa distal. Aqui ficou diferente da outra oclusão. Na outra oclusão, que era dente a 2 dentes, essa cúspide ocluía entre os 2 dentes, e eu sempre falo que assumia ser, né, dente a 2 dentes. A gente reconheceria por ali que é uma oclusão dente a 2 dentes. Agora, nesse tipo de oclusão, ela não foi entre os 2 dentes, ela vai na fossa distal e tem um máximo de performance aí oclusal, né, ocluindo 3 pontos. Resumindo, aquela pergunta que eu fiz, um molar numa oclusão aí dente a dente, né, cúspide, fossa, né, teria 3 pontos aqui, porque ocluiu na fóssula mesial do superior. 3 pontos na mediana, flechinha, cadê você? 3 pontos na mediana, porque ocluiu na fóssula central do superior.
3 pontos na pequenininha, porque ocluiu na fossa distal do superior. A gente tinha contado, já tinha 9 pontos nas cúspides vestibulares aqui desse primeiro molar. Agora, com as linguais ocluindo também, nós temos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos de contato nesse dente, né? Quando a gente faz escultura progressiva, a gente pode ir tentando conseguir esses pontos, né? A gente vai, constrói a ponta da cúspide que não encosta, né? Por exemplo, construindo a ponta da cúspide mésio-vestibular, desse primeiro molar inferior. A gente constrói um cone indo lá dentro da fóssula mesial do primeiro molar superior, que é onde ocluiria dente a dente, né? Aí depois, a gente fazendo as arestas longitudinais, a gente faz uma, ela encosta. Faz a outra, ela encosta. Faz a transversais, a massa, a cera, ela encosta. A gente vai conseguindo cada ponto de contato, um a um, até o dente ficar pronto, né? É um pouco diferente para quem leu o livro do Hilton, que ele marca os pontos de contato no superior e a cera fica derretida embaixo. Quando ele fecha, os pontos já ficam marcados embaixo. Já fica desenhado os pontos que deveriam ter. Então, você já sabe onde deveria estar o Y, onde deveria estar a fóssula, né? E aí você vem reduzindo aquele dente, é uma técnica regressiva, né? Sem tirar aqueles pontos de contato, porque o dente tem que continuar encostando naqueles pontos, né? Até você fazer o dente. Tá? São duas filosofias antagônicas, mas que chegam no mesmo resultado, né? Então, isso é bastante pessoal, tá? Bastante pessoal a técnica a ser utilizada. E a gente vai passar a técnica progressiva, porque vem da odontologia e do estudo de oclusão clássica, vamos dizer. Tá? Então, rumo à escultura progressiva. Esse estudo é para isso. Tá? Quanto tempo eu tenho, vocês sabem? Sei não, Mar. Tá. Não deve ser mais que 10 minutos. Alguém tem alguma dúvida sobre essa oclusão dente a dente? Mais fácil ou mais difícil do que a outra? Difícil igual. Então, Ninguém responde. Ninguém. Tudo bem. Então, algumas considerações sobre esses dois padrões que estudamos, tá? Dente, dois dentes, né? A oclusão vai acontecer tanto em cristas como em fóssulas, né? Mas até molar é tudo em crista, né? Você vê o inferior aqui, ele vai no superior em crista, né? Em crista, lá na mediana que vai na fóssula. Agora, o superior, sim, desde o começo vai na fóssula. O superior vai na fóssula distal, depois na fóssula distal, né? Então, aí a mesolingual na fóssula central, o superior tem mais oclusão na fóssula. Agora, o inferior começa tudo entre os dentes. Agora, a oclusão dente a dente, não, é oclusão só em fóssula, né? Então, os inferiores tocando na fóssula mesial ali, começando nos anteriores. E os superiores, a cúspide lingual, tocando na fóssula distal dos inferiores, né? Já só tripoidismo, só alegria. Ok. 95% da população, eu já tinha citado isso, tem da população que tem oclusão normal. Não estamos considerando aqui classe 3, classe 2, só estou dando aqui. 95% é dente a dois dentes. Tá? 5%, portanto, é dente a dente. Tá? O dente a dois dentes, já citei, ele tem uma tendência, principalmente esses inferiores aqui, que vão entre os dentes aqui, do superior, a formação de forças de cunha, né? Nas cristas marginais. Né? Isso daí pode
mínimo espaço que tiver, qualquer coisa impacta alimento, como uma vez eu acho que o Charles comentou, entre os dentes, tem a tendência de impactar alimento e as forças, se você perde um dente aqui, se eu perco o segundo pré, em pouco tempo, né, o primeiro pré aqui tocando entre os dentes, ele vai fazer uma força de cunha que começa a distalizar o meu pré, né? Então ele começa a querer cair para distal ali, certo? Então essa força de cunha pode ser prejudicial. Ao passo que no tripoidismo, né, a força coincide mais no meio do dente, não vai tão no cantinho. Já é na fóssula, a força já vai mais em direção à raiz. Né? O dente não gosta muito de forças laterais. Quem gosta e consegue suportar é o canino, que faz forças laterais grandes aqui, tem uma raiz grande, e os centrais também tem uma raiz relativamente grande, eles sofrem uma força lateral durante a protrusão. Esses dentes aguentam bem, né? Mas sempre distribuindo os centrais, viu? Quando eu faço força, os dois encostam quando eu faço protrusão. Né? Quando toca só um lá direito, esse dente pode ter problema, porque não está distribuindo entre os dois. Né? Então, eu estava falando dessa longo eixo, né? Que os dentes não gostam de forças laterais, somente nas guias. Tá? Então, os outros dentes, quando tem oclusão dente a dente, a força vai mais em direção à raiz, que não é força lateral, é força axial. Né? Implante nem se fale, né? Implante não aceita forças laterais. Né? Isso cria muita pressão no osso e reabsorve o osso. No implante, né, as forças são sempre axiais. Por isso que fazemos em implantes próteses com cúspides mais baixas, para não ter nenhuma chance de ter uma esbarradinha lateral ou forçar o implante para o lado, porque perde o implante também. Né? Vai ter força só axial, certo? Força, menos pontos de contato, mesoclusal menor, né? Com cúspides mais baixas. Mas não é sem encostar também. Vai encostar, senão não tem função. Né? Muito bem. No molar, quando ocluía e batia carboninho, lá no primeiro molar, tanto no inferior quanto no superior, a gente via 9 pontos de contato ali na mesa oclusal do primeiro molar, certo? Agora, no oclusão dente a dente, cúspide fossa, que nem a gente contou agora há pouco, 15 pontos de contato, né? É uma aventura aí na escultura você conseguir 15 pontos de contato dentro de um molar, né? Então o carbono tem que ser muito fino para você averiguar isso na hora de bater o carbono. Não pode ser aqueles cartolina, né? Tem uns carbono que parece cartolina, mancha toda a oclusal, né? Então tem várias marcas de carbono, não vou falar aqui, uma questão mais de não ter merchandise, mas existem várias folhas de carbono, né, que tem microns de espessura, né, para você marcar somente o contato mesmo. Né? Onde não toca, não marca, certo? Então a gente vai precisar de carbono bem filme. Olha lá que beleza. Um slide que dá para ver bem essa diferença entre a oclusão dente. Essa daqui é o que, pessoal? Que tipo de oclusão temos aqui? Vamos participar um pouco, vá. Dente, dois dentes? Isso, dente, dois dentes. Os inferiores indo na crista, né? Cúspide, crista. Aí teremos 2 pontos de contato aqui, 2 pontos de contato aqui. Aqui no molar, 2 pontos de contato. A mediana, ufa, lá no centro do molar, 3 pontos de contato. A distalzinha, sem função, não toca. Quer tocar, mas não toca. Aí depois, a mesiovestibular aqui, entre os dentes, de novo, 2 pontinhos de contato. E a mediana, no centro, desculpa, não tem mediana nessa, são só 4 cúspides. Então, a disto vestibular, né, no centro, né, do molar superior,
com a mesma função da mediana, no caso, né? E aí 3 pontinhos. Eu acho que eu me confundi porque eu vi essa crista marginal aqui, parecia que tinha 5 cúspides. Ó. Aí me deu uma vontade de chamar isso aqui de mediana. Tá, mas tudo bem. Agora, na cúspide fossa, na oclusão cúspide fossa ou dente a dente, né? Todos os dentes vêm na fóssula. Aí veio na fóssula mesial, né? Essa cúspide vestibular inferior, que é uma cúspide de trabalho, na fóssula 3 pontos, né? O segundo pré dentro da fóssula 3 pontos, né? A médio vestibular 3 pontos na fóssula mesial, a mediana 3 pontos na fóssula central do superior, a distalzinha, olha aí, foi promovida, ganhou função, né? 3 pontos dentro da fóssula distal, né? E colocou 3 cúspides aqui, olha lá, colocou 3 cúspides aqui. Eu tinha razão de chamar essa daqui. Ali no B também tem 3 cúspides. Então, também, só não tinha flechinha, né? Ele quis pôr 5 cúspides na. Esse livro aí, eu preciso ver que fonte que é, se eu não me engano. Eu não lembro bem se é do Santos Júnior, mas tudo bem. Aqui a gente, pelos nossos conceitos que estudou anatomia, são só 2 cúspides na vestibular, 2 na lingual, tá? Não vamos considerar essa flechinha, nem mesmo essa cúspide, ok? Mas ficou bem claro que essa cúspide está indo na fóssula e essa cúspide indo na fóssula. Todas na fóssula. E aí cria esse losango, que quando a gente vê a oclusão e já vê aqueles losango, já fica fácil de lembrar, olha, oclusão dente a dente. Deixa eu ver mesmo, está 1 para 1? 1 para 1 é dente para dente, dente a dente, né? Às vezes, quando a gente monta a dentadura, né, vai montando e aí cai nessa oclusão dente a dente, né? Porque você vai colocando os dentes, vai encaixando, de repente, da curvatura, da técnica que você usa, às vezes cai na dente a 2 dentes ou na dente a dente. Funcionalmente, não tem diferença, né? Precisa ver, às vezes o dentista não gosta dos espacinhos, não gosta da estética e pode pedir para que você tente fazer uma oclusão dente a 2 dentes. Na dentadura não vai ter problema de cunha entre os dentes, que é tudo dente de plástico, né? Então, às vezes você tem que desgastar um pouquinho, por exemplo, o pré-molar, e trazer os dentes tudo um pouquinho para frente para cair entre os 2 dentes, né? Aí você consegue ajustar o dente, trazer todos os dentes um pouquinho mais para mesial e aí a oclusão dá certa, no caso que o dentista pediu dente a 2 dentes, tá? Mas você tem que mudar tudo, né? Desgastar um e trazer todos para mesial. Aí você altera o padrão de oclusão. Mas em termos mastigatórios, na dentadura, não vai ter tripoidismo, né? Não vai ter... A oclusão é menos profunda, então não vai ter algum benefício, apenas estético, no caso do dente a 2 dentes, tá? Então, eu acho que já vai cair, viu? Eu não tenho nem ideia quanto tempo foi aqui. A próxima vez eu vou pôr o reloginho, porque dá para ver o reloginho. Já são 11h10. Eu comecei 10. Então temos 20 minutos, acho. Acho que eu tenho uns 20. Começou 10 para as 11, se eu não me engano. Tá? Vou ver algumas fotos aqui interessantes da clínica, por exemplo, onde entra esses conceitos e também, às vezes, no laboratório, né? O carbono fino, quando a gente faz uma restauração, por exemplo, né, a gente consegue ver esses pontos de contato. Né? Não é uma coisa que é só teórica. Né? Estamos estudando isso daqui, mas não vai usar nunca na prática. Não. Né? É uma coisa que na clínica o dentista vai se preocupar, né? E no laboratório você também tem que se preocupar em fazer cada cúspide ocluindo no lugar certo e conseguir esses pontos, né? Então, aqui, por exemplo, você vê que a oclusão desse paciente, por esses carbonos, a gente já percebe que é dente a 2 dentes. Tocando
em crista, crista e crista, ó, crista e crista. E olha lá a cúspide lingual do segundo pré. No caso, a gente está fazendo uma restauração nessa lingual aqui, se eu não me engano. Foi um caso de uma restauração na lingual do paciente, né? Então, a gente se bate o carbono e fica uma mancha grande aqui, ó, uma mancha grande, escura do carbono, né? Tá tocando muito forte. A pessoa já reclama, ela fala, nossa, tá alto. Já viu uma mancha grande do carbono, né? Então, o nosso objetivo não é arrancar a mancha inteira e ele fala, nossa, agora ficou bom. Ele não vai perceber que não está tocando. Mas essa cúspide do segundo pré tem que tocar. Se fosse a do primeiro, até você tem um argumento que muitos autores não tocam essa cúspide, né? Então, poderia não tocar, né? Mas do segundo pré, para funcionar, para a pessoa mastigar, essa cúspide tem que tocar. Então, normalmente, numa restauração, na boca, o dentista deveria fazer a restauração até um pouco mais alta do que deveria, para depois vir ajustando e chegar na altura certa. É muito difícil a gente construir uma cúspide tal, perfeita, tripoidismo, porque a gente não pode ficar conferindo na restauração se está indo ocluindo. A gente não pode. Ah, está baixa? Vamos de novo. Porque começa a contaminar com saliva e a restauração vai perder a qualidade. Então, o dentista ele reconstrói o dente todo com a pessoa com a boca aberta, geralmente. Tá? Então, é melhor que ele faça a restauração um pouco maior e ajuste até chegar na altura certa, do que ele fazer mais baixo e achar que tá bom. Agora 10 minutos, sim. Tá? Então, aqui a gente vai desgastando. No laboratório, a mesma coisa. A gente faz uma cúspide de cera. Bate carbono, a cúspide inteira fica pintada com carbono. Então, a gente vem tirando, mas mantém 3 pontos. Né? Mantém as arestas longitudinais tocando e uma transversal. Né? Porque isso aqui está indo dentro da fóssula. Né? Dentro da fóssula distal do inferior. Né? Até a gente perceber e a pessoa, no caso, falar que não está mais sentindo alto e continua tocando, né? Então, isso acontece às vezes na cera. A gente usa muito essa técnica. Fiz a restauração nesse molar. Na hora que eu bati o carbono, tocou um baita contato ali atrás, ó, forte, e os outros dentes nem encostaram. Nem encostaram. Você põe o carbono, ele escapa assim dos dentes da frente. Quer dizer, não está encostando. Né? Então, a gente pega uma broca que tem uma ponta fina, boa para escultura, e o que eu faço? Eu vou arrancar esse ponto? Ainda não, vamos ver. Vou primeiro passar uma broca aqui no meio desses dois pontos, e dividir isso num bipoidismo. Né? Num bipoidismo. Né? Então, dessa forma, a gente vai fazendo o sulco, né? Para cá tem que ter um sulco, né? E aí, a gente vai removendo esses lados mais altos, você já começa a perceber que o dente começa a encostar mais pontos, né? Então, conforme você vai tirando os pontos mais altos, né, que estão mais altos, o articulador vai fechando mais, ou o paciente vai fechando mais, e a gente começa a conseguir mais pontos. Né? Até que a gente vai tirando e conseguindo esses tripoidismos. Né? Isso quando a gente passou da altura. Né? Pela técnica progressiva, geralmente a gente não passa da altura, porque a gente constrói quase encostando, aí vem, encosta um lugar, encosta outro, encosta outro, encosta outro, sempre fechando o articulador, verificando se a parte da frente está encostando na mesa incisal ali. Tem uma mesinha e um pino. Você está fazendo dente, sempre conferindo. Abre, fez a cera, fecha. Se por acaso você fez o dente e o articulador está assim, obviamente, a pessoa não está fechando. Você vai precisar bater o carbono, ver onde está alto e fazer isso que eu estou falando. Né? Ir reduzindo, fazendo sulcos entre as marcas, mantendo alguns pontos, até que você percebe que o pino encostou. Significa que esse paciente falou, agora tá bom, agora tá todos os dentes encostando, né? Então, a gente observando ali, olha lá,
né? A cúspide mesiolingual do superior veio ali próximo da fóssula. A oclusão desse paciente não é perfeita, até porque perdeu um dente aqui, esse dente já mesializou um pouco, já teve alguma alteração na posição. Mas a gente vai nessa busca dos tripoidismos, né? Dos tripoidismos nas fóssulas, tá? Se não conseguir, né, esses pontos de contato, né, e esses dentes às vezes não encostam, pode sobrecarregar alguns dentes, né, e passar então a ter problemas na ATM, né, principalmente nos movimentos de lateralidade. Então, quando a gente faz lateralidade e algum dente tromba antes, então não é só mordida que a gente tem que se preocupar e conseguir os pontos de contato. Durante os movimentos, né, essas cúspides não podem bater, né? Por exemplo, aqui, quando faz um movimento, a cúspide estava aqui, ela ia para lá, a lateralidade bate, aí é força lateral, né? Então, esses problemas de dor de cabeça geralmente são relacionados durante os movimentos. Mas, como eu disse, vai ficar melhor, né, de a gente estudar os movimentos no articulador, tá? Então, até aqui, pessoal, vocês entenderam essa parte de oclusão dente a dente, oclusão dente a dois dentes, não? Tudo bem? Dúvidas aqui? Ok. Aqui Não. tá tudo legal? Tá tudo bem? Beleza. Maravilha. Essa parte que continua aqui é só um link para o segundo semestre, tá? Então eu vou falar, eu vou mostrar, mas não é assunto de oclusão, mas seria só para relacionar com o laboratório, né? Para a gente ter uma noção do tratamento de ATM, né? Porque às vezes essa pessoa tem dor de cabeça. Por que tem dor de cabeça? Para a gente entender alguns problemas e os tratamentos desses problemas oclusais, né? Então, interferência oclusal, como eu disse, é um problema, né? Se eu vou para a esquerda e toco o lado direito aqui, isso causa um desconforto na TM, repercute na cabeça, né? Se você faz um dente alto, por exemplo, eu fiz um dente que está tocando mais alto, aí chega lá no dentista, o dentista começa a desgastar, ajustar. Tem que ajustar mesmo. Se está alto, o dente está lindo, mas o que vai fazer? Precisa ajustar, né? Então ajusta. Só que ele tem que saber ajustar. Tem dentista que acaba com a oclusão, acaba também com o formato do dente, né? Então o dentista ele precisa ter alguma experiência nessa área de ajuste oclusal para saber onde desgastar o lugar certo, né? Para não acabar. Agora vamos supor que ele está morrendo de medo que apareça o metal. Ele já está desgastando lá e começou a ficar cinza. Ele falou, putz, grilo, esse dente vai ficar horrível. Ah, se acostuma, o dentista fala. Você está só um pouquinho. Ah, então beleza. Se acostuma. Algum problema vai acontecer. Ou com o dente da pessoa, ela começa a mastigar e começa a forçar aquele dente. Aí começa a doer toda vez que ela morde. Toda vez que ela morde, dá uma dorzinha na raiz do dente, no dente, né? E aí aquele dente fica sensível. E pode, inclusive, quebrar de vez a cerâmica, se fosse uma prótese, como eu falei, metalocerâmica, quebra a prótese. Né? Tá pegando alto, acostuma, quando vê, pá, quebra a prótese. Se for dente que está alto, às vezes quebra o dente. Né? Então, o dente pode sofrer. Outro que pode sofrer é o periodonto, ou seja, o osso que está em volta. Né? Tem paciente que às vezes a gente ouve, é comum, nossa, tá sentindo uma dorzinha gostosa no dente, sabe? Uma dorzinha. Eu até sei o que é dorzinha gostosa. Quando a gente tá com o dente mole, quando é criança, sabe? Quando você vai arrancando o dente, vai descolando da gengiva, dá aquela dor assim. Não é gostosa, É uma não. dorzinha gostosa até. Você vai indo até o Não, isso limite. não. Você vai até o limite que aguenta, né? Aí para, porque puta merda, agora não tá mais gostoso. Mas tem né? É a mesma coisa o paciente, ele sente uma dor e fica lá forçando, olha que dorzinha. Né? O dente está. Isso daí induz, inclusive, ao bruxismo. A pessoa começa a ranger por causa daquela dorzinha e tal.
né? E às vezes inconscientemente. Quando vê, o dente começa a ficar mole. Quando vê, o dente tá meio molinho, parece, né? O que aconteceu? O periodonto está tendo forças laterais ali e ele não está gostando. Pressão reabsorve, já falamos disso numa aula de biologia. Pressão reabsorve. Tem os osteoclastos que começam a remover o osso ali e vai reabsorvendo. Então, ou, por fim, quem pode detonar é a TM, né? Então, o cérebro aqui fala, nossa, esse dente está pegando alto aí, hein? Muda um pouquinho a posição aqui, morde para o lado. Aí, tá pegando alto agora? Não. Não tá pegando alto. Só que isso inconscientemente. E aí você passa, mesmo, acostumei, olha aí. Só que você olha assim, a linha média já não coincide mais. Antes coincidia e agora não coincide. Isso não é. A linha média não é um fator, né, que conclusivo em nada. Mas às vezes acontece, né? Quando você vê depois daquela prótese, você vê que não está mais coincidindo, quer dizer, mudou a posição da mandíbula, e aí você passa a ter dores de ATM. Tá? Então, isso se chama disfunção temporomandibular, que pode ser causada por uma má oclusão, por você ter bruxismo, próteses mal feitas, é isso que é iatrogênicas, e maus hábitos, chupar o dedo, chupar a chupeta. Isso tudo pode causar o problema da disfunção temporomandibular, que é a destruição da articulação temporomandibular, tá? Que são os prejuízos para essa articulação se a gente não só segue os conceitos de uma oclusão correta, certo? Então, essa perda de dimensão vertical, né, vai perdendo dimensão vertical pelo bruxismo, nesse caso, né? Então,